Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar a falar com vocês um assunto que quem ainda não passou por isso, em algum momento vai passar, e aquelas pessoas que gostam, mas que não sabem por onde começar, eu vou dar algumas dicas, porque muitas pessoas eu vejo que têm dificuldade em organizar esse assunto. Então hoje eu vou tratar do artigo científico, né? Isso é importante para você que está terminando a graduação agora e vai precisar apresentar um artigo científico no TCC. Isso é importante para você que quer começar a publicar, mandar trabalho para evento, seminário, congresso. Isso é importante para você que quer ter um futuro na carreira acadêmica e artigo é título. Então você precisa publicar. E todo mundo, na verdade, precisa aprender a escrever. Então eu vou agora dar algumas dicas para vocês de como a gente escreve, quais são as fases, como a gente organiza um artigo científico. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que quando a gente termina a graduação, a gente faz o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho pode ser uma monografia ou um artigo. O artigo ele também é utilizado em pós-graduação lato sensu, a especialização. E a monografia, ela é um pouco mais extensa do que o artigo. O artigo, ele geralmente tem de 15 a 30 páginas, não passa disso. E como é que a gente organiza um artigo científico? Como é que a gente faz um artigo? A gente está terminando a graduação agora, a gente que está terminando a pós-graduação agora, a gente que quer começar a escrever, quer publicar, quer mandar trabalho para evento. Como é que a gente faz um artigo? Primeira coisa que a gente precisa definir é o que a gente vai abordar, qual é o tema do nosso artigo. E a partir de então, a gente começa a pesquisar sobre o tema, a gente vai ler autores que falem sobre o que a gente quer escrever, a gente vai procurar outros trabalhos sobre o tema, para que a gente não faça algo muito repetitivo. Não que necessariamente a gente precise fazer algo inédito, não é isso. Mas a gente também não adianta, assim, a gente não vai acrescentar nada se a gente fizer uma coisa que tá todo mundo escrevendo da mesma maneira. Então, primeiro a gente procura o nosso tema, a gente define o nosso tema. A partir do momento que a gente define, faz aquela pesquisa, vê o que está se falando sobre aquilo, a gente decide que viés a gente vai abordar daqui, né? Porque um tema geralmente é um tema grande, um tema extenso, e a gente tem que, por ser o artigo um trabalho curto, a gente precisa recortar e definir muito bem o que a gente quer falar, para que a gente não faça um trabalho que a gente tem muita coisa para falar e por ser pequeno a gente acabe falando nada, a gente fale nada em 15 páginas. Toda vez que a gente vai escrever alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, não ser objetivo demais, a ponto de escrever tudo em uma lauda, em uma página. Mas a gente também não pode ser prolixo demais a ponto de escrever nada em 20 páginas, nada em 30 páginas. Então é importante, depois que a gente define o tema, é a gente saber como é que a gente vai organizar. A gente define o tema, o título do nosso artigo, ele não necessariamente precisa ser a primeira coisa que a gente vai fazer. O título, ele pode, cada vez que você vai escrevendo, é normal que o título vá mudando, até que no final, assim, você chegue ao título que você realmente deseja. Porque título e tema são coisas diferentes. Por exemplo, eu quero fazer um artigo sobre violência doméstica no Brasil. Isso é o meu tema. Não necessariamente o meu título vai ser violência doméstica no Brasil. Meu título pode ser mulheres vulneráveis, sabe? O título não necessariamente é a mesma coisa que o tema. Então, primeiro a gente escolhe e delimita esse tema, vê o que está sendo falado sobre ele, o que já foi pesquisado sobre ele, e aí a gente parte para o sumário. Por que a gente parte para o sumário? Para que a gente organize na nossa cabeça como vai ser a estrutura do nosso artigo, para que a gente organize como as ideias vão ser organizadas no trabalho para que as informações não fiquem desencontradas. Por quê? Porque o ideal é que a gente faça um artigo, quando a gente resolve escrever sobre alguma coisa, que a gente escreva em ordem cronológica. Eu não posso começar o artigo falando
da condição atual e lá no último capítulo, na conclusão, falar da evolução histórica do meu tema, entendeu? Então a gente costuma fazer um artigo em ordem cronológica, com as ideias totalmente ligadas, né, amarradas, em sequência, para que a gente chegue no fim e o leitor entenda. E é muito importante que quando a gente vai escrever um artigo, por mais que o examinador entenda do assunto, que a gente vai escrever um artigo ou para o nosso professor ou para algum avaliador que já é um estudioso do assunto, é muito importante que a gente sempre escreva pensando que quem vai ler é um leigo. Porque quando a gente faz isso, a gente escreve o nosso trabalho de uma maneira mais clara. A gente tem que pegar o nosso trabalho e dar para uma pessoa que não entende nada do assunto, por exemplo, nossa avó, e ela tem que entender do que se trata. Aquela pessoa que escreve bem, aquela pessoa que tem a facilidade, que desenvolve um bom trabalho de escrita num artigo científico, vai ser aquela pessoa que vai ser entendida por todos, não necessariamente apenas para aquele público que ela deseja alcançar, ou seja, o avaliador, ou seja, o professor, para ter a nota de aprovação. Então, depois que a gente faz o sumário para organizar as nossas ideias, a gente vai partir para o primeiro capítulo. Ah, professora, e a introdução? A introdução e a conclusão, elas vão ser as últimas coisas que a gente vai fazer no nosso artigo. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, como é que a gente faz? No primeiro capítulo, se você quiser tratar da evolução histórica, se você está tratando no seu tema de algum instituto, você quiser colocar a evolução histórica, geralmente ela vem no primeiro capítulo, né? Por ser a ordem cronológica. Então, o primeiro capítulo, você vai tratar do que você, né, organizou lá no sumário. Segundo capítulo, a mesma coisa. Terceiro capítulo, a mesma coisa. É comum a gente ver artigos de apenas 3 capítulos. Por quê? Porque são textos curtos. Então, as pessoas costumam fazer um artigo de, no máximo, 3 capítulos. Isso não é uma regra, mas é usual a gente ver artigos dessa forma. E você vai fazer o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Depois que fizer esses 3 capítulos bem escritos, você vai voltar lá para a sua introdução. Por quê? Porque o que a gente escreve na introdução? Na introdução, a gente vai dizer tudo que a gente vai fazer no nosso artigo. Então, a introdução você vai fazer um breve panorama do seu tema, vai dizer por que escolheu esse tema, se é um tema atual, se é um tema que te interessa, vai dar aquele panorama, né, do que vem sendo discutido sobre esse tema atualmente, quem já discutiu, sobre o que ele trata, e aí você vai narrar o que você vai fazer nos capítulos. Então, por exemplo, você vai fazer a introdução, fazendo um panorama do seu tema, e aí você vai falar: no primeiro capítulo trataremos disso, disso, disso. No segundo capítulo trataremos disso, disso. No terceiro capítulo trataremos disso, disso, disso. Então, por que você não pode fazer a introdução primeiro? Porque pode ser que ao longo dos seus capítulos você pesquise outras coisas, você se identifique e se interesse por outras coisas que não vão estar lá para a introdução que você já fez. E aí você vai ter 2 trabalhos. Você vai ter o trabalho de fazer uma introdução e depois que terminar todos os capítulos, ter que voltar lá para refazer. Então, eu sempre faço nos meus artigos e aconselho também aos meus alunos para que deixem a introdução para depois. E a conclusão é a mesma coisa. Por quê? Porque na conclusão, você vai dizer se você conseguiu provar, né? Se o que você propôs no seu artigo, você conseguiu concluir e comprovar ao final dele. Então, por exemplo, se eu estou alegando o aumento de números de feminicídio durante o período de pandemia de coronavírus, de violência doméstica no período de coronavírus. Então, por que eu deixo minha conclusão para fazer por último? Porque se ao longo dos capítulos, quando eu estiver pesquisando, eu ver que isso não procede, eu tenho que colocar isso na minha conclusão. Porque, veja bem, não necessariamente o que eu me propus a provar precisa ser comprovado.
Eu posso sim, na minha conclusão, colocar que ao longo do estudo eu percebi que vamos supor, né, que a epidemia do coronavírus, o isolamento social em que as famílias estão permanecendo mais tempo em casa, não é causa de aumento de violência doméstica. Eu posso colocar isso. Inclusive, é bonito, é legal você chegar no seu trabalho e no fim você falar, olha, infelizmente os doutrinadores tais não conseguiram comprovar que isso acontece, porque de acordo com os dados, o que está causando o aumento de violência doméstica não é o isolamento social, é a falta de dinheiro. Isso prova que você realmente pesquisou e que você chegou a uma conclusão no seu trabalho, que você estudou o seu trabalho e que você viu que existem outros fatores além do que você propôs. Então, na sua conclusão, você vai dizer se você conseguiu ou não comprovar o que você alegou lá no início. Mas isso não significa que você precisa comprovar. Além disso, o que você vai falar na conclusão? Você vai falar tudo o que você fez de maneira resumida nos capítulos. No capítulo 1, eu tratei do assunto tal, tal, tal. No capítulo 2, foi abordado tal, tal, tal. No capítulo 3, foi abordado o entendimento dos tribunais acerca disso, disso, daquilo. Então, na conclusão, você vai fazer, em determinada parte, a mesma coisa que você fez na introdução. Sendo que na introdução você vai falar no futuro, porque você vai fazer. Na conclusão, você vai falar no passado, porque você já fez. Enquanto que na introdução você anuncia o que você vai tratar nos capítulos, na conclusão você vai relatar o que você já tratou e, por fim, comprovar se o que você alegou, o que você tentou propor, foi confirmado ou não através de seus estudos ao longo dos capítulos. Eu costumo colocar, e acho que é interessante para qualquer pessoa, eu acho que didaticamente fica muito bom e a gente aprende mais à frente para quem quiser depois seguir a carreira acadêmica, como mestrado e doutorado, que a gente sempre, é muito importante que a gente tenha sempre uma pergunta de partida na nossa introdução. É como se a gente trabalhasse com uma pergunta de partida e essa pergunta de partida é que a gente vai tentar responder ao longo dos capítulos e na nossa conclusão. Então, por exemplo, se eu vou fazer um artigo em que o título é Isolamento Social e Violência Doméstica, 2 pontos. As mulheres estão sendo mais vítimas de violência no período de quarentena? Essa é o título do meu trabalho. E aí na introdução eu vou falar, né, que tem muito se falado nisso e que o doutrinador tal está abordando dessa maneira, o outro doutrinador está abordando de outra maneira, e que a principal pergunta do trabalho é: de que maneira o isolamento social afeta as relações familiares e, consequentemente, a violência doméstica? E a partir dessa pergunta é que a gente vai fazer e desenvolver os nossos capítulos e a nossa conclusão. Então, a nossa conclusão nada mais é do que a gente verificar se a gente conseguiu responder essa pergunta ou não. A gente pode responder sim na conclusão. Concluímos que realmente o isolamento social é um fator que interfere na violência doméstica ou não. Existem outros fatores que interferem. Então, eu não sei se eu acho que tá dando para entender. Então, assim, é muito importante que a gente faça os capítulos antes de fazer a introdução e a conclusão. Depois da conclusão, a gente coloca as referências bibliográficas. E as referências bibliográficas são todos os livros, todos os autores, a bibliografia que a gente usou no nosso trabalho. E isso é uma coisa importante. Não vou entrar aqui em detalhes com relação à BNT, porque a BNT tem as suas regras de formatação. Mas dependendo do local que você for enviar o seu trabalho, a instituição de ensino que você for submeter o seu trabalho, eles, além da BNT, eles fazem um edital, um regulamento específico. Mas, de uma maneira geral, todo autor, toda doutrina, todo código, tudo que você mencionar ao longo do seu trabalho deve entrar nas referências bibliográficas. E eu vou fazer outro vídeo explicando a regra de formatação, como é que a gente faz aquele recuo, quando é que entra aquele númerozinho, quando é que não entra.
Mas a princípio o que eu quero é que vocês entendam como é que a gente monta a estrutura e como a gente desenvolve um artigo científico. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês e que a partir de agora fique um pouco mais fácil começar a escrever. E não esqueçam de que todo texto ele precisa de uma construção com coerência e coesão. Não adianta a gente pegar as nossas ideias e sair escrevendo. A gente tem que escrever e ler. Por isso que eu falei que a gente tem que dar para um leigo ler. Porque muitas das vezes a gente está tão envolvido no tema que a gente lê e passa batido, porque eu sei do que eu estou falando. Mas pega o texto, quando você terminar de escrever um capítulo, pega o texto e dá para um leigo ler e ver o que ele entende. Se ele tiver entendido, se ele tiver alguma dúvida a respeito do que leu, é porque você está no caminho certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.